Fala jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô aqui para falar de The Walking Dead. Para quem achava que eu tinha parado de assistir, se enganou. Eu continuei acompanhando a série como um todo e ontem, no domingo, chegou ao final a série. Então, eu decidi falar sobre ela, né, para dar minha opinião, falar um pouco do episódio em si. Então, sim, vai ter spoilers e dizer que, de forma geral, essa temporada como um todo, que é a 11ª, não só a 11ª, mas também a maior temporada da franquia, com um total de 24 episódios, foi uma boa temporada. Apesar de todos os problemas, né, que a série tem enfrentado esses tempos, foi uma temporada muito boa. E eu só lamento para quem parou de assistir a série no caminho. Eu entendo, né, que ocorreram muitas coisas que levaram a essa desistência. A morte do Glenn, que apesar de que já era algo planejado, até nos quadrinhos isso já era previsto. A saída do Carl, a saída do Rick, depois da Michonne. Então foi uma sucessão de problemas, né, que levaram as pessoas a desistir. Até mesmo o ritmo, a 7ª e a 8ª temporadas, para mim, foram as piores temporadas da franquia. Porque era arrastado, era chato, não tinha muita coisa empolgante, era muito desinteressante. Então, eu entendo. Mas depois que acabou essa zaga da guerra com o Negan e veio a 9ª temporada, eu acho que com a mudança da showrunner também, a série recebeu um up. Ela voltou a ter um pouco mais de emoção, um pouco mais de ação e um pouco mais de terror, de certa forma. Então, para quem parou de assistir na 6ª, 7ª e 8ª temporadas, eu acho que perdeu muita coisa boa da 9ª, da 10ª e da 11ª. A 9ª temporada nos apresentou a despedida do Rick, foi trágico, mas bom, fazer o que, né? E também nos apresentou a ameaça dos sussurradores, que para mim foi muito boa. Esse arco dos sussurradores que ficou entre a 9ª e a 10ª temporada, gente, foi muito legal, foi muito divertido. Tivemos as cenas das estacas, das cabeças das estacas, que foi uma cena tão forte quanto a morte do Glenn. É claro, a morte do Glenn foi algo muito físico, foi algo que realmente impactava visualmente. A morte das estacas foi algo que impactou psicologicamente. Foi muito triste, dramático. Então realmente foi algo impressionante de assistir. E aí veio a pandemia, né, lá no final da 10ª temporada. Por causa disso, eles adiaram o lançamento da 11ª. E para não ficarem muito tempo sem The Walking Dead, postaram 6 episódios ali aleatórios, mostrando umas historiazinhas e tal. Confesso que nessa parte eu desestimulei para assistir o The Walking Dead. Não queria mais ver porque esses 6 episódios não tinham muita coisa, não avançavam muito com a história. Era apenas algo jogado ali para não ficar muito tempo sem a franquia. Então desestimulei. Mas aí veio a 11ª temporada, veio a primeira parte, eu não assisti. Quando começou a lançar a segunda parte no início desse ano, aí eu assisti a primeira e depois acompanhei a segunda. E para minha surpresa, para mim, tinha melhorado ainda mais do que eu tinha visto na 10ª temporada. A história continuava frenética, os personagens estavam ali com arcos bem interessantes. No caso, a Maggie, que voltou para a franquia desde a 9ª temporada, que ela tinha saído na 10ª, né, para fazer aquela série Whisky Cavalli, acho que é esse o nome. Ela volta com um arco bem interessante envolvendo um grupo de perseguidores. Desculpa, gente, eu não vou lembrar o nome do grupo, mas é um grupo bem interessante, né? E esse arco dela acaba desencadeando na morte de alguns personagens que eu gostava, como o Alden. Então, realmente tem ali uma história bacana. Em contraponto, também tem um grupo de Alexandria envolvido com Commonwealth,
Alexandria está passando por uma crise e o pessoal, o rei Ezequiel, a princesa, a Yumiko, encontraram Commonwealth, que é uma comunidade com 10 mil habitantes, e essa comunidade ela é administrada pela Pamela, que é como se fosse a governadora do local, e ela tem ali os seus seguidores, tem o filho dela que é uma pessoa horrível, o filho dela é repugnante, o filho dela, essa é a verdade. Tem o Mercer, que é o capitão dos soldados, dos Stormtroopers do The Walking Dead, que a diferença dele é que o equipamento dele é tudo de vermelho, né? Então tem esse arco também muito legal. A gente vê o grupo de Alexandria se adaptando a Commonwealth. A gente vê a Rosita e o Daryl indo para a força policial, a Yumiko voltando a exercer a profissão de advocacia, o rei Ezequiel cuidando ali do zoológico do local, a Connie sendo jornalista. Então a gente vê esses personagens se adaptando, né? Voltando ao mundo antigo. Só que, é claro, nem tudo são flores. Ao mesmo tempo em que eles estão voltando, alguns outros personagens vão descobrindo a podridão que acontece por trás dos panos de Commonwealth. A gente vê que os poderosos fazem o que querem com os menos favorecidos. Isso inclui usar eles como iscas, fazer eles correrem riscos de vida para recuperar alguma coisa que é deles, entre outras coisas. E para o pessoal de Alexandria isso não está certo, né? E aí vai acontecendo vai aparecendo uma nova trama, um novo vilão dessa história, que é a própria Pamela. Ela que está no poder, que é a soberana, não vai deixar ninguém mexer com esse poder dela. Então ela vai fazer de tudo que ela pode para impedir. No caso, a galera de Alexandria, que está percebendo essas conspiraçõezinhas aqui e ali, e no final tudo isso vai virando uma bola de neve. O arco da Meg com esses caçadores acaba, né? Eu gostei muito do jeito que acaba. Tem o relacionamento ali do Daryl com uma dessas pessoas, desses caçadores, que é interessante, que se desenvolveu num desses 6 episódios lançados durante a pandemia. Tem a relação também do Negan com a Meg. O Negan, que a gente descobre que ele se casou e que a esposa dele tá grávida. Então a gente vê o Negan um pouco mais zeloso, se dando mais conta do que foi que ele tirou do Herschel, que é o filho da Meg, e da própria Meg. E a gente consegue ver o Negan, de certa forma, tentando a todo custo se redimir. Tudo que ele faz pra Meg é como se ele estivesse pedindo desculpas por ele ter matado o Glenn. Então é bem interessante esse desenvolvimento do Negan em cima, principalmente da Meg. Mas a gente vê ali também o relacionamento do Daryl com ele. É legal, o Negan meio que se torna, não é um anti-herói, ele se torna basicamente um herói. Ele é bom. Nessa última temporada, o Negan é bom. Então, gente, nessa segunda parte, que é o arco do meio, que foi lançado no início do ano, fechou muita coisa, principalmente com o arco da Meg e esses caçadores. E recentemente, agora no final do ano, lançou os 6 últimos episódios da série. Não é da temporada, é da série como um todo. Mostrando aí o grupo de Alexandria se reunindo para tentar acabar com toda essa trambicagem envolvendo Commonwealth. Então a gente vê ali o desenrolar dessa história. Vai ter morte, vai ter zumbis, vai ter muita coisa interessante. Um ponto que eu achei bem legal, tá? Dessa temporada, desse final, na verdade, e é uma pena que não exploraram muito, na minha opinião, é o ressurgimento de zumbis com certas habilidades. A gente viu lá nos primeiros episódios de The Walking Dead que tinha zumbi que usava pedras para quebrar vidro, tinha um zumbi que escalou um muro para tentar pegar o Rick e o Glenn quando eles tentaram passar por Atlanta
se disfarçando de zumbis. A gente vê zumbi tentando abrir porta, lá na primeira temporada mesmo, pessoal. E aqui esses zumbis voltam, né? A gente volta a ver os zumbis escalando, volta a ver os zumbis tentando abrir porta, usando equipamentos para quebrar vidro. Então é interessante isso. Eu queria ter visto mais, infelizmente foi bem pouco que apareceu, é uma pena. Mas eu acredito que não acaba por aqui também, tá bom? Continuando. Além dessa questão, a gente vê um desenvolvimento bem rápido das coisas. O legal desses 6 últimos episódios, na minha opinião, é que ele não fica parado, não tem muita enrolação. A gente vê os arcos se desenvolvendo, cada núcleo ali avançando sua história, até chegar num ponto em que todos os arcos se encontram. Então, eu gostei muito de ter ido direto ao assunto. Tem momentos realmente muito emocionantes aí. Por exemplo, teve um momento que o Negan meio que ia se sacrificar para proteger a mulher dele. Então aparece ele implorando para não matarem a mulher dele. Basicamente do mesmo jeito ali que o Rick implorou para não cortar o braço do Carl. Lá naquela cena do Unité, né? A gente vê, que mais que a gente vê, pessoal, que foi muito interessante. Sim, a Lydia, o desespero dela em perder o ficante, o caso da vez dela, eu esqueci o nome dele, é George? Acho que é George. E ela acaba sendo mordida no braço, né? Realmente tem muita coisa assim que a gente fica, caralho, olha só o que está acontecendo. E por se tratar do final da série, a gente espera que um outro personagem realmente morra. É o final, então não tem por que deixar eles vivos se não vai continuar mais, né? Então a gente fica na expectativa, nesse anseio o tempo todo de que qualquer um pode morrer. É claro, qualquer um menos aqueles que já têm as séries confirmadas. Mas, tirando esse fatinho, né? E aí chegamos no último episódio, foi lançado ontem, como eu informei. E, gente, o episódio foi o maior. Teve, se não me engano, 1h20 de duração. E foi emocionante, foi muito bonito, mas confesso que eu também esperava um pouquinho mais. Vou explicar por quê. Nesse último episódio, mostrava que Commonwealth estava sendo invadida por uma horda de zumbis. E nessa horda tinha os zumbis espertos, que escalava, que quebrava. Ao mesmo tempo, o grupo de Alexandria estava tentando abrir espaço para o Daryl levar a Judith para o hospital, porque ela tinha sido baleada ao tentar proteger a Meg do tiroteio que estava tendo ali, liderados pela Pamela. Inclusive foi a própria Pamela que queria atirar na Meg, mas acabou atirando na Judith. Então, estava nessa situação ali. A Pamela, covarde do jeito que ela reuniu, cercou o território dos ricos e deixou os pobres para morrer para os zumbis. Então, o que eu esperava? Uma briga, uma guerra, um negócio feio envolvendo os zumbis, o grupo de Alexandria. Não foi bem isso que eu vi. Teve momentos interessantes com zumbis, sim, só que na grande parte da série, tudo foi resolvido de uma forma bem pacífica. Eu acredito que a melhor parte envolvendo essa invasão zumbi ali foi com a Rosita, o Padre Gabriel e o Eugene. Teve uma parte ali com a Rosita que realmente achei muito tenso. Eu fiquei agoniado na cadeira, mas logo logo mudou. Então eu acho que eles podiam até brincar mais com isso, fazer a gente achar que o personagem ia morrer, mas não morria, como fizeram com a Rosita. Então faltou algumas coisas assim mais emocionantes, tá? Mas aí quando toda essa história dos zumbis e da Pamela se encerra, porque tem um desfecho sim, tá? Para muitos talvez não seja o ideal, não seja o que vocês quisessem que fosse, mas foi aceitável. Temos aí, após isso, temos um momento meio de consequências, né? Eu acho que essa é a parte mais triste de toda a temporada,
mostrando ali a Rosita com a relação dela com a filha Coco, com o Eugene, com o Padre Gabriel. Porque, cara, a Rosita, por mais que ela não fosse uma personagem tão relevante assim, principalmente nessa temporada, a gente acompanha ela por 7 temporadas, a gente sabe como ela cresceu, o que ela passou também, né? Então, é triste ver a situação que ela se encontra ali, realmente foi uma coisa bem impactante. Não mostrou muito, mas ao mesmo tempo fez a gente sentir muito. Então, realmente, créditos para essas cenas envolvendo a Rosita. E, bom, além dessa parte, né, a série, o episódio como todo tenta homenagear muito a franquia The Walking Dead. Tem tantas coisas ali que fazem referências à série, sabe? Por exemplo, quando o Daryl está no hospital e os zumbis estão tentando invadir o hospital, ele tranca a porta do quarto da Judith da mesma forma que o Shane trancou a porta do quarto do Rick quando os zumbis estavam invadindo. Tem momento ali que a Rosita, o Padre Gabriel e o Eugene estão formando uma posição todo mundo de costas, que é a mesma posição que o Rick organizava um grupo na 3ª temporada. Fora das aparições dos personagens que a gente vê. Não é bem aparições, mas são flashbacks daqueles personagens que morreram. E aí a gente vê todo mundo. Carl, Rachel, Glenn, Tracy, Sasha, Andrea. Todos esses personagens dão ali a sua pontinha, né? Homenageando, mostrando tudo que eles perderam e por que eles continuam. É muito bonito, é emocionante e nostálgico. Então assim, galera, essa parte de Alexandria, tudo se encerra de uma forma muito bonita. Acabou, assim, dando a entender que a vida continuou e que o grupo cada vez mais está tentando progredir, lidar da forma certa com as coisas que aparecem. Então foi bacana. Mas eu acredito que muita gente mesmo vibrou com 2 momentos. Um momento foi da Meg desabafando com o Negan, né? Pela primeira vez a gente vê uma conversa realmente assim, de coração aberto da Meg com o Negan, dela explicando por que não perdoa ele, o que ela passou, e ele ali escutando. É muito bonita essa conversa deles, porque quem acompanhou a série sabe o que ela perdeu, sabe como foi que aconteceu tudo, né? Então realmente é interessante ver esse contraponto da Meg, porque a gente vê o Negan bom agindo ali, tentando ajudar, e muitas vezes a gente se pergunta, cara, por que ela não perdoa logo ele? E aqui ela dá o ponto de vista dela, a gente entende, é verdade. Então isso foi muito legal. A gente vê um momento muito interessante da Judith contando pro Daryl e pra Carol da história da Michonne, porque a Michonne nunca voltou para Alexandria. A gente vê a despedida do Daryl com a Carol, porque o Daryl vai atrás da Michonne. Então, cara, muitas cenas emocionantes. Tem muita coisa emocionante. A relação do Daryl com a Carol, que eles sempre estiveram juntos, são os 2 personagens que estão desde a primeira temporada na franquia. E a gente fica, cara, olha só como essa amizade é bonita. Muita gente falava, eles vão ser um casal, ainda vão se beijar. Mas não, é amizade, isso é muito legal. Não é só porque o homem diz que ama uma mulher como amigo que eles têm que se relacionar. Então achei legal mostrar esse tipo de amizade aqui na história. E é muito bonito mesmo. Mas eu acho que realmente o ponto que impactou todo mundo foi a aparição do Rick e da Michonne. O Rick tentando fugir, mostrando que ele tá ciente do que está acontecendo, quem ele é, mas de certa forma ele não consegue voltar. E da Michonne, parece uma samurai, ainda indo atrás dele, né? Ela não desistiu, continua procurando pelo Rick, e acredito sim que eles vão se encontrar em algum momento. Então, gente, é meio que assim. A história acaba mostrando que todos eles juntos são mais fortes, juntos são um e juntos vão conseguir levar o mundo para frente, independente da mudança das regras, dos mortos estarem voltando. E então acabou de uma forma bonita. Não foi o final péssimo, não foi o final ruim, de jeito nenhum.
foi bom, foi bonito. Eu só queria que tivesse um pouquinho mais de emoção com relação a alguns momentos. Emoção teve, fez muita gente chorar, mas eu também queria um pouquinho de adrenalina, um pouco mais de desespero e de susto. É isso só, sabe? E de uma forma geral eu digo que The Walking Dead acabou, mas não acabou totalmente, porque tem muita coisa ainda para falar. A gente vai ter o filme do Rick, né? Provavelmente nesse filme a gente deve ver o encontro dele com a Michonne e com o Daryl. E talvez, por que não, dele voltando para casa e se encontrando com o pessoal de Alexandria, com a própria filha, a Judith, né? Tem essa situação. Tem a série da Maggie com o Negan. Eles vão fazer aí uma série. Então deve aparecer o Rush, o filho da Maggie. Deve ter aí muita história para ser desenvolvida entre esses dois. Então eu vou aguardar e vou assistir com certeza. E ainda tem o The Walking Dead World Beyond. Sinceramente eu não sei se vai ter uma terceira temporada. Eu acredito que foi cancelada. Mas World Beyond daria um gancho para a história do Rick e da história também dos zumbis desenvolvidos. E ainda tem o Fear the Walking Dead, que tem ali muita relação. Inclusive o Morgan já apareceu na série. Então, gente, apesar de ter acabado, ainda tem muito The Walking Dead por aí. Eu gostei muito da 11ª temporada. É uma pena que quem parou de assistir não vai ver esse finalzinho, porque eu acho que no fim das contas o saldo da franquia como tudo é mais positiva do que negativa e vai deixar saudades. Pra mim, sem dúvidas, The Walking Dead é a melhor série de zumbis do momento. Um parêntese aqui que eu queria falar é que esse arco final de Commonwealth me lembrou muito um filme do George Romero, Terra dos Mortos. Gente, assistam Terra dos Mortos e depois assistam a última temporada do The Walking Dead. Vocês vão ver que é muito parecida a história. Muito mesmo. Zumbis desenvolvidos, ricos sendo ricos e se aproveitando dos pobres. Então, é bem interessante isso aí. Eu comparei assim e fiquei... É mesmo. Mas tudo bem. É isso, galera. Bom, foi isso que eu tinha para falar aqui do The Walking Dead. Espero que vocês tenham gostado. E aí, vocês já viram esse episódio? Se já viram, vão aqui, comentem o que vocês acharam dele, da série e da franquia como um todo, que eu respondo se for necessário. Tudo certo, pessoal? Então até o próximo vídeo!